Queridos e amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que o Sagrado Coração de Jesus e Maria se alegra com a participação de todos para que Deus possa nos formar sobre este período tão maravilhoso, tão belo e tão lindo que é o principal momento da Igreja, que é o Tríduo Pascal, em que nós temos hoje, nesta quinta-feira, em que nós iniciamos o Tríduo Pascal, temos a instituição da Sagrada Eucaristia, dia de nós orarmos pelos padres do mundo inteiro. Não há Eucaristia sem o sacerdote, e o Tríduo Pascal se inicia exatamente nesta quinta-feira santa, com a instituição da Eucaristia, passando pela sexta-feira santa, em que nós vamos contemplar a crucifixão de nosso Senhor, se estendendo no sábado santo, e assim até chegarmos à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quinta-feira santa em que nós iniciamos o Tríduo Pascal, que é o coração de todo o ano litúrgico da Igreja do Senhor, é momento de nós intensificarmos as nossas orações para vivenciarmos com fé os mistérios da morte, da paixão e da ressurreição de Cristo. Meus irmãos, vejam só, nós lembramos de três grandes dons que Jesus nos deu: o sacramento da Eucaristia, o novo e eterno mandamento do amor e o sacerdócio ministerial da nova aliança. Nesta quinta-feira santa, em que nós temos a instituição da Eucaristia, também é geralmente celebrado o rito do lava-pés, que é um momento simbólico para demonstrar a aproximação, o cuidado do outro, a humildade. Mas como nós estamos em decorrência da pandemia da Covid-19, o lava-pés não será realizado. Então vamos nos colocar em oração, vamos pedir a Deus pelos padres do mundo inteiro e pedir para nós a graça da humildade. Nós temos que ser humildes e amar a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa Igreja, ela é mãe. Por isso que é muito importante nós seguirmos os direcionamentos da Igreja, do Papa Francisco, aquilo que está no coração de Dom José Antônio para a Arquidiocese de Fortaleza. Há muitas pessoas que querem tomar um caminho diferente. Isto não é bom. É bom nós obedecermos. Quem obedece nunca erra. Romanos 13 diz que nós devemos obedecer às autoridades constituídas. O Papa Francisco, ele fez uma catequese sobre o Tríduo Pascal. Então nós vamos viver esse tríduo com todo amor, onde? Na nossa casa, na igreja doméstica, com os nossos familiares, com todo amor, com toda obediência. Não vamos fazer aquilo que nós queremos, vamos fazer aquilo que a Igreja, como mãe que cuida dos seus filhos, quer para nós. Vamos vivenciar em casa de maneira online. É como nós queríamos? Não, mas é porque neste momento a Igreja quer cuidar de nós. Então, Papa Francisco, ele
faz para nós uma catequese muito importante sobre o tríduo pascal. Ele diz que, já imersos na atmosfera espiritual da Semana Santa, vivemos os dias centrais do ano litúrgico, celebrado pelo mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Vivemos este mistério todas as vezes em que participamos da Eucaristia. E nesta Quinta-feira Santa, nós devemos orar pelos padres do mundo inteiro e pedir para nós a graça da humildade, de lavar os pés uns dos outros. O Papa Francisco, ele recordou que na noite de Quinta-feira Santa, ao entrarmos no tríduo pascal, nós vamos reviver o que aconteceu na última ceia. É a noite em que Cristo entregou aos seus discípulos o testamento do seu amor na Eucaristia. Não é como uma lembrança, mas é um memorial. É a sua presença perene no meio de nós. É a noite em que Ele nos pede para nos amarmos uns aos outros. Nós temos que ser servos uns dos outros, como fez Cristo, lavando os pés dos discípulos. Então, meus irmãos, o Papa, ele está nesta catequese nos alertando da oração pelos padres e nos alertando também que nós temos que ser humildes e ajudarmos uns aos outros. Então, assim se inicia o tríduo pascal nesta Quinta-feira Santa, e ela só vai se concluir na Vigília Pascal no Sábado Santo. São 3 dias, mas que formam uma só celebração, que vai resumir todo o mistério da Páscoa. Assim, nós temos nesta Quinta-feira Santa um dia de profunda oração, de intimidade com Deus, pedindo, clamando ao Senhor a graça de servir uns aos outros. Depois, meus irmãos, amanhã nós vamos ter a Sexta-feira Santa, que é a Sexta-feira da Paixão, em que nós fazemos memória à crucifixão de Jesus em Jerusalém. Nós vamos adorar o crucificado. Nós vamos, num gesto de amor, pela nossa imaginação, beijar a cruz de Jesus crucificado. Nós pegamos a cruz na nossa casa e vamos beijá-la com todo o amor, com toda a graça. É Cristo que se dá a nós. É dia de jejum e dia de abstinência de carne. O jejum da igreja, ele é tão maravilhoso porque ele serve para todas as pessoas. A partir do momento de 18 anos até antes da velhice, qualquer um pode fazer. O jejum da igreja, ele se dá por um café da manhã mais sóbrio. Se come 2 carioquinhas, come um. Você pode almoçar ou jantar de uma maneira completa. Se você almoça, você não janta e substitui a janta por um lanchinho leve. Esta é uma das maneiras que você pode aplicar o jejum da igreja, ou então colocar pela metade toda a comida do seu dia. É comer de uma maneira mais leve. A igreja coloca isso para
tirar o pecado da gula, para nós refrearmos os nossos apetites, para que nós, quando vier a tentação do pecado, nós também possamos não cair, porque quem resiste a uma comida vai resistir também ao pecado. E nós temos que ver as pessoas que podem e que não podem jejuar. Por exemplo, se você está doente, você não pode jejuar nesta Sexta-feira Santa. Se você é idoso, não pode jejuar. Se você tem um cuidado com a pessoa que está doente, que está ali, está se sacrificando, você não pode jejuar. Você pode cortar até alguma coisa, pode fazer uma mortificação, mas não é bom que você jejue. E também, meus irmãos, é muito importante a confissão. E olha que igreja mãe, o Papa Francisco, ele nos dá uma dica de como nós possamos nos confessar, porque todos nós queríamos o quê? Ter um padre perto para nos confessarmos. Mas nesse período, como o Papa vê que nós não podemos, ele dá um conselho. E o conselho do Papa é tão sábio que ele diz assim: recorra ao Catecismo da Igreja Católica, número 1451 e 1452. Se você não encontrar um sacerdote para se confessar, olha o que é que diz: fale com Deus, Ele é teu Pai. Diz para Deus a verdade: Senhor, fiz isto, fiz aquilo, perdoa-me. Pede perdão de todo o teu coração, com um ato de contrição, e promete: depois vou me confessar, mas perdoa-me agora. E imediatamente voltarás à graça de Deus. Gente, isso nos emociona, isso arrepia a nossa pele. Isso é uma igreja que é mãe. Eu não vou desobedecer, eu vou amar. Então você vai pedir de todo o seu coração este perdão. Que maravilha nós temos um tríduo pascal na graça de Deus. Claro, quando esse período pandêmico acabar, quando a igreja for liberando, aí você vai e se confessa com um sacerdote. Mas neste momento que a igreja ela indica, é isso, meus filhos, é muito importante a gente obedecer à igreja. Então eu falei da Quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia, lava-pés, humildade, oração pelos sacerdotes, serviço. Eu falei da Sexta-feira Santa, jejum da igreja, expliquei, abstinência de carne. E agora vamos falar um pouco sobre o Sábado Santo. Sábado é o dia do silêncio, é recolhimento, é vigília, pois nós vivenciamos nesse período um intervalo entre a dor pela morte de Jesus e a alegria da ressurreição. É um intervalo. Nesse momento nós nos unimos às dores de Cristo. É dia de nós silenciarmos, numa expectativa pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós por amor. O Papa Francisco, ele diz que é o grande silêncio sobre a terra, vivido no pranto dos primeiros discípulos, perturbados com a morte de Jesus. Esse deve ser o nosso sentimento, diz o Papa, enquanto o Verbo de Deus está em silêncio, enquanto a vida está no túmulo. Aqueles que tinham esperança nele são postos à prova.
sentem-se órfãos, nós sentimos órfãos. Este sábado também é o dia de Maria. Olha que coisa linda que o Papa nos fala. Também é o vive em lágrimas, mas o seu coração está cheio de fé, de esperança, de amor. Na escuridão do sábado santo, irromperão a alegria e a luz com os ritos da vigília pascal. E o canto jubiloso do aleluia, como diz o Papa, será um encontro de fé com Cristo ressuscitado. E à medida que a noite vai chegando, o nosso coração vai se alegrando. A alegria pascal continuará ao longo de 50 dias que seguirão. Aquele que foi crucificado ressuscitou. O ressuscitado nos dá a certeza de que o bem triunfa sempre sobre o mal. Deus é mais. Nada é impossível para Deus. Nós que estamos enfrentando um período difícil, ei, lembra-te, o bem sempre vence o mal, diz o Papa Francisco. Mesmo nesse momento de dor, mesmo nessa pandemia, o bem sempre vence o mal. Cristo ressuscitou. O ressuscitado é a confirmação que Jesus tem razão em tudo, em prometer-nos vida para além da morte e perdão para além dos pecados. Os discípulos duvidaram, não acreditaram. A primeira a crer e ver foi Maria Madalena. Maria Madalena é conhecida como apóstola da ressurreição. A mulher que viu o ressuscitado, que creu no ressuscitado. Ela foi contar que Jesus a tinha visto, que a tinha chamado pelo nome. O Papa diz, mas eu gostaria de me deter nisso. Os guardas, os soldados que estavam no sepulcro, para não deixar que os discípulos viessem e levassem o corpo, o viram. Eles o viram vivo e ressuscitado. Os inimigos o viram, mas fingiram que não tinham visto. Por quê? Porque foram pagos. Eis o mistério que Jesus diz: há dois senhores no mundo, dois, não mais que dois, Deus e o dinheiro. Quem serve ao dinheiro é contra Deus. Aqui foi o dinheiro que mudou a realidade. Eles viram a maravilha da ressurreição, mas foram pagos para ficar em silêncio. O Papa Francisco, ele nos convida a pensar nas muitas vezes em que os homens e mulheres cristãos foram pagos para não reconhecerem a prática da ressurreição de Cristo e não fazer o que Cristo pediu. E assim, meus irmãos, o Papa vai concluir este ensinamento maravilhoso sobre o Tríduo, dizendo: meus irmãos, também este ano viveremos a celebração da Páscoa no contexto da pandemia. Em tantas situações de sofrimento, especialmente quando quem as padece somos famílias, povos, já tão provados pela pobreza, calamidade, conflito, a cruz de Cristo deve ser um farol que aponta o porto para os navios ainda a flutuar no mar tempestuoso. A cruz de Cristo é sinal de esperança que não desilude. E no domingo, no grande domingo da Páscoa, que o título litúrgico é o domingo da ressurreição, Deus ressuscitou. Ele tem a espiritualidade própria da alegria. Neemias 8:10 vai dizer: a alegria do Senhor é nossa força. São Paulo, em Filipenses 4:4, vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Um homem preso, um homem nu, um homem comendo misérias, e dizendo esta maravilhosa frase: alegrai-vos no Senhor. Deve ser a espiritualidade da alegria
No domingo não é dia de jejuar, é dia de glorificar, de dar o nosso melhor, de amar mais, de perdoar mais. Tudo isso nós vamos viver na graça de Deus, na nossa casa, acompanhando pelo celular, pelo notebook, pela televisão, em casa, obediente à igreja, meus filhos. Quem obedece nunca erra. Vamos obedecer a Jesus, que é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo místico, que Ele manda, mandamento de amor, nós fazemos. Nesse período, o Papa é a voz da igreja, que nos manda vivenciar esse período na nossa casa, no nosso lar, com todo o amor, com toda a fé. Que igreja mãe, que igreja maravilhosa! Vamos seguir os ensinamentos dela, vamos confessar dessa forma como o Papa nos indicou, indicando o catecismo. Veja este vídeo, divulgue, publique, peça para as pessoas se inscreverem no canal da comunidade. É um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de dizer: eu quero que a palavra seja levada a mais corações. Pedindo a poderosa intercessão de Santa Maria Madalena, a mulher da ressurreição, dos santos apóstolos, de São João Eudes, de São José, patrono da igreja, padroeiro da Igreja Universal. Estamos no ano de São José. Por intercessão da bem-aventurada e Santíssima Virgem Maria, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, um tríduo de reparação, um tríduo de transformação, é morrer com Cristo para ressuscitar com Ele. O que você esqueceu aí, lembre-se disso. Eu quero morrer com Cristo, quero ressuscitar com Ele. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Obrigado pela participação de todos. Divulga, propaga, evangeliza. Peça pessoas para se inscreverem. Deus os abençoe.